Que a graça de Jesus possa invadir a sua casa, ou onde quer que você esteja, invadir o seu coração. É muito bom estar aqui com você, nesse programa tão maravilhoso, o Profetizando Vida. E eu tenho certeza que o Espírito de Deus tem algo tão maravilhoso para compartilhar ao meu e ao seu coração. O Senhor Jesus disse que as palavras dele são Espírito e vida, são vida para a minha vida, vida para o seu coração. Então abra o seu coração nesse momento para que você possa receber da graça, do favor, da vida do Senhor Jesus Cristo. Todos nós desejamos viver cada vez uma vida melhor, cada vez uma vida mais parecida com a vida do Senhor Jesus. Mas assim como nós podemos encontrar obstáculos quando nos dirigimos em direção a um alvo, nós também podemos encontrar alguns obstáculos na vida cristã, na vida ao lado de Jesus, para sermos mais parecidos com Ele. E um grande obstáculo que nós podemos encontrar na vida cristã é o obstáculo do pecado. O pecado é uma coisa tão terrível e parece que nos nossos dias falarmos sobre pecado também ficou uma coisa assim meio banalizada, meio passada, meio ultrapassada, né? Quando nós olhamos para trás, para os mais antigos, a palavra pecado fazia muito sentido para eles, né? Quando você conversa com alguém, ou como eu, conversando com os meus avós, havia uma seriedade tão grande no sentido de falarmos a respeito de pecado, de maus comportamentos. Mas na sociedade moderna que vivemos, nessa sociedade pós-moderna, essa palavra pecado parece que ela perdeu um pouco do sentido. Porque quando nós falamos sobre pecado, muitas vezes nós estamos falando sobre preceitos e morais que, segundo a sociedade que vivemos, são estabelecidos pela religião, são estabelecidos por pessoas, são regras estabelecidas por homens, não necessariamente isso seja pecado ou não seja pecado. Mas, biblicamente falando, nós sabemos que o pecado é algo que nos atrapalha de sermos tão parecidos com Jesus. Mas dentre tantas as possibilidades que nós podemos ter dessa definição da palavra pecado, o que a Bíblia Sagrada pretende a nos dizer quando ela fala a respeito do pecado? O que o Senhor Jesus, o que a palavra de Deus tem a nos ensinar quando ela fala a respeito do pecado? E uma das definições da palavra pecado tão interessante, nós encontramos no livro de Hebreus. O escritor aos Hebreus vai dizer para mim e para você que pecado é errar o alvo. Ele vai dizer que pecado é nós perdemos o alvo, nós perdemos a meta, nós perdemos o sentido. E é tão interessante perceber que o Senhor, Ele disse que o sentido da nossa vida ele é apenas um. O sentido da nossa vida é amarmos a Deus sobre todas as coisas e amarmos o próximo como a nós mesmos. Então, biblicamente falando, nós poderíamos dizer que tudo que não procede do amor, isso então torna-se pecado. Se o sentido da vida cristã é o amor a Deus, se o sentido da vida cristã é o amor ao próximo, quando nós então vivemos a partir de uma outra ótica, vivemos a partir de um outro princípio, nós então podemos estar correndo esse grande risco de estarmos vivendo em pecado. Normalmente nós temos a tendência de pensar em pecado de forma mais objetiva, nós pensamos o pecado assim, tal coisa é pecado, ou a prostituição é pecado, o roubo é pecado. Mas, biblicamente falando, nós também podemos fazer coisas que julgamos boas e essas coisas elas podem acabar se tornando pecado também. Nós podemos orar e a nossa oração pode acabar se tornando pecado. Nós podemos entregar dízimos e ofertas e os nossos dízimos acabarem se tornando pecado. A Bíblia conta um exemplo tão trágico sobre isso no livro de Atos, no capítulo 5. Um casal, Ananias e Safira, entregaram uma parte do recurso que possuíam, mas a entrega deles surtiu um efeito tão ruim do que um efeito proveitoso. Eles acabaram sendo mortos na presença de Deus porque estavam mentindo ao Espírito Santo a respeito da sua oferta. O Senhor Jesus disse também que nós podemos orar para aparecer para as pessoas. No Evangelho de Mateus, Jesus censura a oração hipócrita dos escribas e dos fariseus, porque oravam para aparecer, davam ofertas para serem vistos. Então nós podemos fazer coisas boas e essas coisas acabarem sendo motivadas pelos motivos totalmente equivocados, pelos motivos errados. Por isso é tão importante pensar no pecado não apenas como algo objetivo, nós também devemos pensar no pecado como algo objetivo, ou seja, o adultério é pecado,
a mentira é pecado, o roubo é pecado, o orgulho é pecado. Mas nós também devemos pensar no pecado como uma distorção desse princípio fundamental que o Senhor estabeleceu para todos nós, para a nossa vida, para o nosso coração. Que a nossa vida deve ser dirigida pelo amor e que tudo que não procede do amor é pecado. É bem verdade que isso leva o nosso nível de conversa, nosso nível de discussão para um outro patamar, né? Porque se tudo que não procede do amor é pecado, então nós estamos falando de uma vida que transcende apenas os limites objetivos. Nós estamos falando de uma vida que toca a esfera, a individualidade do meu e do seu coração. Tem a ver também com as nossas motivações, com as intenções com as quais nós fazemos o que fazemos ou por que nós fazemos o que fazemos. Então eu convido você nesse dia a refletir sobre qual tem sido a motivação da sua vida, qual tem sido o alvo. Lembrando que o nosso objetivo de vida é o de sermos parecidos com Jesus. E os obstáculos que podem se opor a nós nesse caminho de sermos parecidos com Cristo, está aí o obstáculo do pecado. E a definição de pecado é muito simples. Pecado é tudo aquilo que não parte do amor, tudo aquilo que não parte desse princípio fundamental para a vida, que é amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. E talvez você, como eu, refletindo na sua vida a partir dessa palavra, você esteja pensando assim, poxa vida, eu estou tão longe ainda de viver uma vida total de santidade, eu estou tão longe de ser parecido com o Senhor. Mas nesse dia o Espírito Santo, ele pode transformar um pouquinho mais a minha vida, um pouquinho mais a sua vida. Quais áreas da sua vida precisam serem dirigidas pelo amor, serem motivadas pelo amor? Eu não estou falando aqui desse amor carnavalesco, desse amor de uma noite, não. Estou falando aqui do amor ágape, do amor do tipo de Deus. Qual área da sua vida precisa ser dirigida por esse amor? É uma boa pergunta para começarmos, então, a termos uma mudança, uma vida transformada por esse princípio do amor. O pecado é tudo aquilo que não procede do amor, ok? Espero que essa reflexão tenha trago luz, vida, direcionamento, mudança para o seu coração, para a sua vida nesse dia e que a graça do Senhor, então, possa ajudá-lo a mudar, a colocar em prática as áreas de fragilidade da sua vida que precisam de transformação. Se você desejar um pouco mais da nossa ajuda, nós estamos aqui para te servir, queremos ajudá-lo. Temos aqui o telefone da Paz, 3429-9550. Você pode nos ligar, será um prazer para nós atendê-lo, levar a você uma palavra de vida, compartilhar com você de um momento de oração. Nós estamos aqui para servir você, para ajudar você, ok? Que Deus possa abençoá-lo ricamente e que essa palavra possa transformar o seu coração. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro aqui no Profetizando Vida. Até lá. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.